pacto. Nós sabemos que Israel, no decorrer dos anos que passaram depois da criação, depois da queda do homem, depois do pecado, houve ministérios sendo cumpridos entre o povo hebreu e em Israel. O ministério patriarcal, por exemplo, iniciou-se em Abraão e terminou em Moisés. E depois tivemos o período do ministério dos juízes e, por fim, tivemos um longo período do ministério profético em Israel, não é, que iniciou-se pelo juiz que se tornou profeta, Josué, e teve seu fim no último profeta do antigo pacto, do Antigo Testamento, que foi João Batista. João Batista era filho de Isabel e tinha como pai Zacarias. Zacarias era sacerdote e recebeu esta bênção, visto que ele já era bastante de idade, a sua mãe Isabel também já tinha uma certa idade. E um dia então, quando ele foi apresentar, não é, ou seja, entrou no lugar santo dos santos, no templo, e ali um anjo lhe apareceu, e este anjo era o próprio Senhor. Lhe apareceu e disse a ele que a mulher dele engravidaria, e para que ele não duvidasse, então ele ficou mudo. Cumprindo-se a profecia, e depois o anjo então aparece a Maria e ela foi agraciada, não é? Com um filho, mesmo sem ter tido contato nenhum físico, foi agraciada com um filho. Esse filho é Jesus. Cumprindo-se uma profecia, o Senhor Jesus precisaria nascer em Israel. Para a remissão do povo e para a salvação dos gentios, o Senhor precisava nascer. Não é? E o Senhor então entrou em processo de geração no ventre de Maria, e Maria foi ter com Isabel, e Isabel, a Bíblia diz e relata em Lucas, no capítulo 1 ou no capítulo 2, que quando Isabel viu Maria chegando à casa dela, disse que a criancinha que estava no ventre de Isabel, no caso João Batista, saltou no ventre, pulou no ventre, porque ainda no ventre ele percebeu que estava chegando ali o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A profecia cumprida na vida de Maria, mas para o povo de Israel e para o mundo, para a humanidade. Então a criancinha saltou, e quando a criancinha saltou, Isabel disse: salve, agraciada. E depois, quando você lê o capítulo 1 de Lucas e o capítulo 2, é uma história bastante bonita, bastante interessante, rica em detalhes. É algo que mexe com a vida da gente. O canto de Maria, né? É algo tremendo, quando ela começa a exaltar, enaltecer, engrandecer o nome do Senhor. Não é? Ela reconhece a fraqueza dela, ela reconhece ela como pessoa e enaltece o nome do Senhor, e é grandioso. Pena que muitos pegaram isso e passaram a adorar, e aquilo não é para adoração, porque a Bíblia diz: adorai somente o Senhor teu Deus, e a Ele prestar culto. Então nós não devemos
adorar Maria, mas devemos respeitá-la e entender que ela foi parte importantíssima no cumprimento daquilo que os profetas tinham previsto na história antiga de Israel. Então ela foi parte fundamental, foi parte importante, porque ela poderia resolver rebeliar. Maria poderia resolver não querer, permanecer virgem, por exemplo. Já que eu engravidei, estou namorando José, vou me deitar com ele e o filho é dele. Se isso tivesse acontecido, dela não nasceria o Messias. Só que Deus, Ele faz perfeitamente as coisas. Ele conhecia o coração dela. Ele conhecia o coração dela porque a Bíblia diz em Salmo que o Senhor nos conhece, conhece cada um de nós, ainda quando estávamos em formação, ainda quando éramos informes dentro do ventre de nossas mães. Então o Senhor já conhecia o coração de Maria. Não, o Senhor não se engana nos feitos. Assim como conhecia o coração de Adão e Eva, o Senhor sabia que ia passar aquilo e o Senhor providenciou salvação à humanidade. Mas o coração de Maria o Senhor também conhecia e sabia que ela não ia pecar contra Deus. Ela não ia refutar ou recusar aquilo que o Senhor estava preparando para a humanidade. Então, o ministério profético, ele comuna-se, ele termina, em João Batista, o último profeta do Antigo Testamento. Então, dali em diante, começa uma nova história. Quando o Senhor Jesus aparece e João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali inicia um novo ministério na terra. E este ministério, ele vem em forma de autoridade de reino, vem em forma, real, porque a Bíblia diz, Deus prometendo a Davi que a ele seria dado um reinado eterno. Então Jesus veio para cumprir isso. Jesus veio para cumprir esse reinado eterno, porque Jesus é descendência de Davi na carne, mas é 100% Deus em Cristo. Então nós precisamos entender isso. Essa lição ela trata de cumprimentos proféticos, e essa lição de hoje, Jesus, o cumprimento profético. Nós vamos ver aqui então as instituições, como disse o irmão Orcelino, como a Páscoa, o tabernáculo, são instituições de imensa importância para a igreja. Por quê? Porque nós vemos aqui em prefigurações, e nós vemos aqui de modo profético as coisas se cumprirem em tudo. O tabernáculo não foi algo móvel em vão no deserto, enquanto o povo caminhava e depois que o povo conquistou a terra. O tabernáculo foi algo perfeitamente desenhado para o entendimento, para que hoje pudéssemos entender como Cristo se apresentava em toda a ocasião. Aquele cordeiro que apareceu a Abraão, quando o anjo então bradou do céu e conteu a força do braço de Abraão ao ponto de matar o seu filho, porque assim Deus tinha mandado. Deus pediu Isaac em sacrifício. Então aquilo ali tem um significado profundo, e nós precisamos entender estas mensagens, não ocultas, mas reveladas, porque quem lê a palavra é impossível não descobrir essas revelações, Tem gente que diz: mas por que a Bíblia é tão difícil? Porque a gente não lê. Não é verdade? Se a gente lesse, ela não seria difícil. Um negócio que a gente não lê, não estuda, então ela se torna difícil.